Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco. Estimando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a expressão de Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Curiosamente, quando buscamos esta expressão no site Bíblia Online, retornam 329 páginas contendo a expressão, sendo que só na primeira página encontramos 46 citações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se nós buscarmos uma linha do tempo sobre a expressão olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós encontramos algumas passagens no Velho Testamento que abordam esse tema, como em Jeremias, capítulo 5, versículo 21, disse o profeta: ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Eu creio que Ezequiel está falando para nós brasileiros, não? Isaías, capítulo 43, versículo 8. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Neemias, capítulo 1, versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, ó povo de Israel. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Finalmente, no livro dos Salmos, capítulo 94, versículo 9. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Em o Novo Testamento, nós vamos encontrar a expressão nos Evangelhos de Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 44, e de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 58. E esta expressão está relacionada em ambos os evangelhos com a parábola do semeador. Em Mateus, pegando alguns versículos, o evangelista escreve que tem ouvidos para ouvir, ouça. E nele se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Palavras de Jesus para seus discípulos. E em Marcos, no capítulo 4,
E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Evidentemente, nós precisamos conhecer todo o contexto da parábola do semeador, aliás, o contexto inteiro dos capítulos, tanto 13 de Mateus quanto 4 de Marcos, para que possamos desvelar os significados. A parábola, independente do evangelista que faz a narrativa, descreve, evidentemente, que um convite à adesão do homem à palavra de Jesus, ou seja, aos seus ensinamentos. O mestre se apropria de elementos da natureza e do cotidiano das pessoas para ensinar o que pode acontecer e acontece quando ouvimos e praticamos os ensinamentos de Jesus. E é interessante que nos dois evangelhos, nas duas narrativas, tanto de Marcos quanto de Mateus, Jesus fala: o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. Evidentemente que num primeiro momento fica difícil o entendimento. O que será que Jesus queria dizer? Por que Jesus usou a expressão dessa forma? A gente percebe, se nós adentrarmos um pouquinho no espírito da letra, não ficarmos na superficialidade, que os olhos e os ouvidos representam a boa vontade do homem. O espírito do homem é a terra onde o semeador, que é Jesus, deposita as sementes de seu evangelho de amor e libertação. Porque na parábola do semeador a gente vê que há uma narrativa de que a semente cai no terreno pedregoso, com espinho, com a terra boa, com a terra ressequida. E Jesus vai fazendo a comparação destas terras onde cai a semente com a natureza humana, com o coração humano. Depois ele vai dizer: o coração deste povo está endurecido. Evidentemente que a depender do terreno que essa semente caia, ela frutificará ou não. Mas nós poderíamos nos perguntar: e se esta exposição de Jesus acontecesse hoje, neste mês de julho do ano de 2023, nesta atualidade, e nós tivéssemos a oportunidade de ouvir da boca do próprio Cristo tais ensinamentos? Qual seria a nossa reação? Será que teríamos ouvidos de ouvir e olhos de ver? Será que seríamos a boa terra ou seríamos espinhos e pedras? Se este dia fosse hoje, qual seria a nossa atitude, a nossa conduta? Fecharíamos nossos olhos e nosso coração aos ensinamentos de amor e verdade do Mestre? Ou nos esforçaríamos muito para desenvolver as virtudes ensinadas por Ele, para trabalharmos e melhorarmos as nossas imperfeições e buscarmos ser melhores sempre? Mas vamos começar a reflexão pelos olhos de ver. O poeta português José Saramago, em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, afirma, abre aspas: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Fecha aspas. Essa obra, em síntese, ela descreve uma terrível treva branca que vai deixando os cegos um a um dos habitantes de uma cidade. E com essa fantasia,
aterradora, Saramago nos obriga a fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto. São as tarefas do escritor, mas são as tarefas do leitor. Diante da pressão dos tempos e do que já se perdeu em termos de ver e ouvir. A história, basicamente, se dá com a narrativa de um motorista que está parado num sinal de trânsito e, subitamente, ele se descobre cego. É o primeiro caso da chamada treva branca que Saramago vai descrever e que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados numa quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana numa verdadeira viagem às trevas. O ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. E vale a pena ler Ensaio sobre a Cegueira, principalmente os primeiros capítulos na descrição do cego que descobre-se cego num sinal de trânsito. A grande poetisa Amélia Rodrigues, através da pena mediúnica de Divaldo Franco, na obra A Mensagem do Amor Imortal, que está na página 123, diz algo que eu considerei relevante para nós refletirmos. Diz Amélia: o cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar, sequer na remota possibilidade de algo existir ou acontecer, conforme se narrava. O primeiro, o cego dos olhos, às vezes nega porque não visualiza, mas o outro, o cego do espírito, não pretende enxergar, pois nega-se a ver. Olha que coisa interessante. A diferença entre o cego físico e o cego espiritual. O cego físico ainda consegue imaginar as coisas se forem descritas para ele. E o cego espiritual? Esse nega peremptoriamente qualquer coisa e não quer enxergar, não tem nenhum interesse em enxergar verdadeiramente. Os olhos têm um significado espiritual, sem dúvida. Isso começa lá com uma frase muito interessante de Edgar Allan Poe, que consagrou esse significado dizendo: os olhos são a janela para a alma. Olha que interessante. Edgar Poe: os olhos são a janela para a alma. Fisiologicamente, os olhos foram feitos para dizer-nos o que vemos. Agora, ver é diferente de enxergar. Pessoas existem que costumeiramente enxergam defeitos e imperfeições nas coisas e nas pessoas. São especialistas em descobrir fatos e pontos negativos nos outros, é claro. Mas há também aqueles que veem verdadeiramente, buscando sempre a melhor parte dos fatos, das coisas e das pessoas. Usam sempre os olhos espirituais. Eu me recordo de uma passagem da vida de Jesus em que ele, voltando, salvo o melhor juízo, para Cafarnaum, com seus discípulos, eles deparam com um cachorro morto que já estava há alguns dias. E aquela carcaça feia, exalando mau cheiro, provocou de imediato uma reação nos discípulos, que começaram a dizer: olha que coisa suja, imunda, que cheiro horroroso. E depois de falarem toda a parte negativa do quadro, Jesus olha para o cachorro e diz:
Vejam que dentes lindos. Olha que interessante. Vejam que dentes lindos. Enquanto os discípulos se preocuparam em ver o corpo mutilado do cão, o mau cheiro que exalava, Jesus buscou naquele cão, que já não mais existia, a não ser os seus despojos, os dentes que ele chamou de lindos. Do ponto de vista espiritual, eu creio que vale a pena nós recordarmos o que certa vez disse Jesus, que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22. O que disse o Mestre? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que a condição para que nós nos autoiluminemos é que os nossos olhos sejam bons. Vejam o lado positivo dos fatos, das coisas e das pessoas. Mas, como de praxe, nós sempre recorremos à literatura subsidiária da doutrina dos espíritos, especialmente as obras a nós trazidas pela mediunidade de Chico Xavier através do benfeitor Emmanuel. E no capítulo 71 da obra Palavras de Vida Eterna, este capítulo 71 intitula-se Olhos. O benfeitor Emmanuel nos diz: olhos, patrimônio de todos. Na verdade, todos têm. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. A gente precisa esclarecer que Emmanuel, quando fala olhos diferentes em todos os lugares, não é na perspectiva física, mas é na forma do olhar, de como se usa os olhos. Então ele diz, olhos de malícia. Quantas vezes nós olhamos para a situação, para uma pessoa com malícia? Olhos de crueldade, quando julgamos uma situação e fulminamos os participantes com o olhar. Olhos de ciúme, olhos de ferir. Muitas vezes o olhar que nós disparamos contra alguém numa determinada circunstância magoa muito mais do que se nós verbalizássemos algo. Olhos de desespero nas situações aflitivas. Olhos de desconfiança quando não compreendemos bem o significado das coisas. Olhos de atrair a viciação. Principalmente aqueles olhos maldosos, no exame das formas. Olhos de perturbar, quando muitas vezes nós queremos chocar alguém, incomodar alguém. Olhos de registrar males alheios. Olhos de desencorajar as boas obras. A criatura está fazendo algo de bom e nós olhamos de uma forma tal que desencorajamos. Olhos de frieza, olhos de irritação. Então, neste capítulo 71, Emmanuel nos apresenta as diferentes formas de olhar, de utilização dos olhos, nos fatos, nas circunstâncias, com as pessoas. Mas nesse contexto dos olhos, nós podemos e devemos recordar a cegueira temporária de Saulo de Tarso, ante a luz resplendente de Jesus depois de cair do cavalo próximo a Damasco, antes de tornar-se Paulo, sem dúvida o maior divulgador da Boa Nova no primeiro século. Paulo, depois de estar com Ananias, recobra a visão. Até então embaçada pelo orgulho, pela vaidade na condição de doutor da lei enquanto Saulo, e vê
a nova vista aparecer com a simbologia da queda das escamas, à medida que Ananias vai passando as mãos pela sua face. Escamas essas que simbolizavam o velho homem, que ali se transformava num homem novo, no verdadeiro apóstolo de Jesus, o grande apóstolo de Jesus, sem conhecer Jesus, salvo nessa circunstância da queda próxima a Damasco. Se falamos dos olhos, falemos agora dos ouvidos, da arte de ouvir. O ouvido dos animais superiores, entre os quais nos enquadramos, comporta dois sistemas sensoriais diferentes, como órgão de equilíbrio e como órgão de audição. Todos nós sabemos que todas as pessoas que sofrem de labirintite constantemente sentem-se tontas, precisam sentar de imediato, então agarrar-se em alguma coisa para não caírem. Isso faz parte da função órgão de equilíbrio que representa o ouvido, mais especificamente o labirinto. Como também o órgão de audição, a partir de uma concha acústica chamada orelha, por onde penetram as ondas sonoras trazidas pelo ar. A gente sabe que, do ponto de vista do equilíbrio, o sentido do equilíbrio envia informações ao cérebro sobre a situação do corpo e sobre os movimentos que esse corpo está realizando. E nesse aspecto, o labirinto aproveita tanto a força da gravidade quanto a questão da inércia. Por outro lado, o sentido da audição distingue de onde procedem os diferentes sons, como é capaz também de determinar a sua intensidade e a sua tonalidade. Ouvir é um fenômeno fisiológico, mas escutar é um ato psicológico. Por quê? Porque os mecanismos da audição, enquanto fisiologia, podem ser explicados recorrendo-se à acústica e à fisiologia do próprio ouvido. Mas a escuta depende de um objetivo. E este objetivo se fundamenta no interesse e no conhecimento prévio do assunto a ser averiguado. É por isso que nós podemos ouvir sem escutar, porque não prestamos atenção. Quando nós queremos verdadeiramente escutar, nós temos que prestar atenção. O grande educador Rubem Alves disse certa vez algo primoroso. Sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Porque ouvir e escutar necessita de um elemento essencial, que é a paciência, que falta muitas vezes na maioria de nós outros. Mal a pessoa começa a falar, a gente já interrompe. Nós temos uma razoável dificuldade para ouvir. E se porventura a pessoa for um pouco prolixa, ou seja, não conseguir explicar sinteticamente, a nossa impaciência vai a 1000. O confrade espírita Sérgio Biagi Gregório, no ano de 2003, portanto há 20 anos, disse que para nós aprendermos a escutar, aprendermos a ouvir, existem 4 indagações importantes de nós nos fazermos. Primeira, temos o hábito de fazer silêncio ao nosso derredor? Por exemplo, para escutar Deus, nós precisamos desse ambiente silencioso, interno e externo. A meditação não nos ensina isso?
quando muito, uma música muito suave de fundo para melhorar o estado de elevação da alma. Segunda indagação apontada por Sérgio. Escutamos o que a nossa consciência tem a nos dizer? Ou quando a nossa consciência começa a falar, nós entramos num processo de ruído para não ouvi-la? Imediatamente procuramos distrair-nos para não ter que ouvir o que ela está nos dizendo e muitas vezes nos cobrando. Reservamos algum tempo para esse solilóquio? Solilóquio significa conversar consigo mesmo. Nós procuramos conversar com nós mesmos, com a nossa consciência, com o nosso anjo da guarda, nosso guia, nosso mentor, com a espiritualidade amiga que nos acompanha? Ou nós estamos sempre tagarelando com os outros? E o Sérgio encerra perguntando: reservamos, ou melhor dizendo, permitimos que os espíritos superiores limpem os nossos ouvidos de toda a maldade e de todo o pensamento sombrio? E esta limpeza, não imagine que é uma limpeza física, é uma limpeza espiritual. E eles limpam exatamente quando nós fazemos a conexão com eles, através dos bons pensamentos. Ou nos chafurdamos no desespero e na fossa, diz o Sérgio. A gente deixa os espíritos fazerem a parte dele, da limpeza dos nossos ouvidos da maldade do mundo, ou nós mergulhamos no desespero, na fossa, na maldade? Vamos lembrar que, a respeito dessa conversa com a própria consciência, ouvir a própria consciência, nas questões dos 919 e 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, comentando a sua resposta "Conhece-te a ti mesmo", ele dizia que toda noite ele passava em revista o dia dele, interrogava a sua consciência para verificar se não tinha faltado com algum dever para com seu semelhante. Fazemos isso? E mais do que identificar, será que consertamos o erro? O nosso querido irmão X, Humberto de Campos, na obra Aulas da Vida, através da psicografia de Chico Xavier, ele narra um fato interessante, ao qual ele deu o título de Os Três Crivos. Olha como se dá essa história. Conta-nos ele que certo homem aproximou-se de Sócrates, dizendo ter algo grave a lhe contar. Então chegou alguém lá perto de Sócrates: olha, eu tenho uma coisa muito séria para dizer ao senhor. O prudente sábio perguntou ao interlocutor se já havia passado o assunto pelos três crivos. Quais crivos? Perguntou espantado o interlocutor, o homem. Primeiro, disse o filósofo, o crivo da verdade. Tem certeza da veracidade do que quer me comunicar? Ou seja, Sócrates pergunta: é verdade isso que você vai me dizer? Você tem certeza disso? O interlocutor disse que não, pois só ouvira dizer. Sócrates então continuou perguntando se ele já havia passado o assunto pelo segundo crivo, o crivo da bondade. E o homem negou, argumentando que de bom nada havia naquele comentário. Diante disso, o sábio então recorreu ao terceiro crivo, o crivo da utilidade. E prontamente o interlocutor disse que de útil mesmo nada havia. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Aí Sócrates vai dar a resposta final ao interlocutor. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema.
e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificação para nós. A grande pergunta é: quando nós vamos dizer algo para alguém, a gente passa esse comentário pelos 3 crivos? Eu tenho certeza que aqueles que chamamos fofoqueiros não fazem isso. Do jeito que recebe a mensagem, passam adiante. Essa questão do escutar, do ouvir, é extremamente interessante. Todos nós conhecemos a história do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Estava lá sentado à beira do caminho, ouviu que Jesus estava passando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ouviu fisiologicamente que era Jesus que estava passando. Sim, as ondas sonoras penetraram pela concha acústica da sua orelha, ouvido externo, ouvido interno, nervo timpânico até o cérebro. Ele ouviu que Jesus estava passando fisiologicamente. Mas espiritualmente, ele ouviu a possibilidade que sua alma acenava com a sua fé em ficar curado da cegueira. Claro está que o simbolismo dessa lição do cego Bartimeu é muito mais espiritual do que a cura física, porque sim, ele recuperou a visão pela narrativa evangélica. Da mesma forma que nós temos o capítulo 71, lá em Palavras de Vida Eterna, que trata de olhos, o capítulo 72 é intitulado Ouvidos. E aí Emmanuel vai fazer uma descrição dos diferentes tipos de ouvidos que existem por aí. Ele começa dizendo: ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Então, ele vai mostrar as diferentes formas de ouvir que existem. Ouvidos que apenas registram sons, mas não os consegue, talvez, distinguir. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Você gosta de ouvir esse tipo de notícia? Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Em tempos de fake news, as fake news com áudio. Ouvidos de propostas inferiores. Aqueles que só conseguem ouvir as coisas mais rasteiras, do interesse menor. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouve por ouvir. Ouço porque minha orelha está aberta, meu ouvido está aberto. Ouvidos de festa, o lado bom da vida, e que não consegue perceber os sons da dor, do sofrimento, da tristeza, da amargura. Ouvidos de mexericos, olha aí voltando à baila os fofoqueiros. Ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes. Olha que interessante. Emmanuel lembrando aquelas pessoas excessivamente curiosas, que gostam de saber o que os outros falam. Ouvidos de complicar. Ouve de um jeito, transmite de outro. Então Emmanuel relata aqui para a gente diferentes formas de ouvir, e que estão aí espalhadas mundo afora. Mas 2 lições finais nós reservamos
para encerrar esta reflexão. Ambas vindo lá do Palavras de Vida Eterna, uma relacionada à questão dos olhos, outra relacionada à questão dos ouvidos. Que diz o Emmanuel: se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre. Pronto, aí está o receituário. Ama e ajuda, aprende e perdoa sempre. Claro que esse receituário traz uma consequência: e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Falamos anteriormente. Instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Ou seja, um estado de felicidade que todos pretendemos e almejamos também depende desta forma de ver e de enxergar. E na segunda lição, relativa à questão do ouvido, Emmanuel diz: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente. Então ele aponta a condição, se você quiser. Foro íntimo, livre-arbítrio, vontade própria. Então você vai estudar e refletir, ponderar e auxiliar fraternalmente, amorosamente. E claro que isso vai ter a consequência que o Emmanuel diz: e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Nesse momento nós vamos aprender a escutar sem ficar contaminados com a maledicência alheia. Conclusivamente, eu gostaria de encerrar com a palavra de Amélia Rodrigues, em seu poema da gratidão, claro que uma pequena parte apenas relacionada à questão dos olhos e dos ouvidos, que está lá na obra mediúnica Sol da Esperança, capítulo 44, na qual, através do médium Divaldo Franco, Amélia nos trouxe esse poema da gratidão, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, li e ouvi. Em determinado momento ela diz: muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. E mais adiante diz Amélia: muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Perfeito, não é? Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.